Bom, vamos agora falar um pouquinho. A gente tem, o assunto continua sendo São Paulo, porque a gente vai falar do Fernando Diniz, que ontem esteve no Bem Amigos, e entre outras coisas, o Diniz fala sobre como é que foi a saída dele do São Paulo. Na opinião dele, ali ele não devia ter saído, não devia ter sido demitido, no caso, ele queria ter ficado, e fala com uma certa mágoa em relação a essa saída. Vamos ouvi-lo. Foi um trabalho de muita gente, de uma torcida assim apaixonada, exigente, mas apaixonada, gigante, que todo lugar do Brasil que você vai tem São Paulino. E um trabalho assim, sem contratar ninguém, enxugando a folha em, sei lá, quantos milhões que a gente enxugou, oportunizando. Pelo aspecto coletivo, a gente conseguiu fazer um time jogar de uma maneira que é difícil fazer. Aquele time, ele jogava bem e treinava bem todo dia, não treinava mais mal. Então era um time que estava meio que quase que no automático, e eu talvez fosse até desnecessário, na realidade, porque o time estava jogando assim, eles estavam se entendendo tão bem para jogar e para marcar. Então chegou num estágio que foi uma pena, assim, a gente ter caído tanto naquele mês de janeiro, que tirou os 2 títulos aí das nossas mãos, né? Eu olho o seguinte, o momento que eu senti que o São Paulo podia voltar foi no meu último jogo. Eu falei, pô, eu sou muito assim, intuição. Falei, aqui acho que dá para colocar as coisas no devido lugar agora para a gente voltar. E foi exatamente o jogo que eu fui demitido. Me deu um pouco de paz, que foi o jogo lá em Goiânia. Nós estamos errando isso, e na relação com os jogadores para reconstruir, para a gente poder fechar de novo e seguir o campeonato. Que eu acho que tinha que ter ficado. Tinha que ter ficado? Difícil, né? Cara, é difícil. O Diniz fez um grande trabalho no São Paulo. Dos últimos Era anos, bom de ver aquele time jogar, né? Dos últimos anos foi o melhor trabalho. O São Paulo jogou melhor nas mãos do Diniz. Isso é, sem dúvida, claro e óbvio. Acho que para todo mundo. Podem discordar, mas para mim o São Paulo jogava bonito. Era um time que girava, que tinha bola, que jogava no Maracanã, goleou o Flamengo no Maracanã, passou do Flamengo na Copa do Brasil. E teve um período, um recorte que realmente parecia que as coisas tinham desandado. E aí teve o episódio com o Tietê também, o episódio de relacionamento, aí começa a pocar um monte de coisa, o time que se expunha demais nesse determinado recorte, né? Porque o que eu já trabalhei com vários treinadores, o que acontecia? Olha só, perdemos a primeira, perdemos a segunda, e a gente tá jogando... O que acontece? Cai a confiança. Quando cai a confiança, o treinador falava assim, olha, vamos jogar agora fechadinho nesse jogo, tentar amarrar o jogo, tentar errar o menos possível pra gente ganhar, nem que seja de 1-0. Que a vitória faz com que a gente volte a ter um pouco mais de confiança para arriscar a jogada mais perigosa, para ter um pouco mais de coragem em algumas situações. O Diniz não parece ser desse. E o Diniz não, o Diniz... Ele, força o jogo todo. Não tá dando certo, força de novo. Cara, e naquele recorte o torcedor não aguentou mais. Cara, a gente tá perdendo claramente porque a gente tá forçando o jogo num time que tá sem confiança. Que um time que não tá preparado para fazer isso nesse momento. E aí o torcedor não aguentou. E aí, aquele problema de relacionamento com o Tietê, explodiu algumas outras coisas. E aí ficou muito difícil de segurar. Mas falo sem medo de me arrepender. O melhor São Paulo que eu vi nos últimos tempos foi o São Paulo de Diniz, sem dúvida nenhuma. E é um Diniz que agora está no mercado, né, PC? Você até falava sobre agora o que a gente tem visto, essa realidade são 8 técnicos estrangeiros nos times da Série A. É um Diniz que está no mercado agora, por exemplo, um Fernando Diniz que, enfim, conceituado, acho que de uma forma geral é um cara que tem mercado sim, né, no futebol brasileiro. E que realidade é essa para um Fernando Diniz, agora, com tantos técnicos estrangeiros? Você acha que fica mais difícil para um Fernando Diniz se realocar no mercado, ou o Diniz é um caso que já pinta alguma coisa boa, que ele aceite, ou que alguém o convide? Olha, eu acrescentaria ao episódio da saída do Diniz, para mim ele é emblemático da falta de convicção da maioria dos dirigentes de clubes brasileiros, né? E quando um time oscila, independentemente ao invés de buscar as razões que podem estar determinando aquela oscilação, o caminho mais curto é dispensar o técnico. Fernando Diniz, ele em atividade no futebol brasileiro, ele faz bem ao futebol brasileiro. Ele traz boas ideias para o futebol brasileiro. O time dele fica vulnerável, talvez ele tenha essa questão meio inegociável
que o Roger falou, eu tenho uma ideia, eu vou com essa ideia, mas tudo isso pode ser aperfeiçoado, pode ser conversado, pode ser discutido. Eu lamento que, num momento, um profissional com as ideias que ele tem, que arejam o futebol brasileiro, porque quando se olha o trabalho do Fernando Diniz, a tendência mas a defesa ficou muito vulnerável. Mas o time não atacou como deveria. Ficou com a bola, mas não finalizou. São questões que precisam ser aperfeiçoadas. Não existe técnico perfeito. Não existe um técnico que você diga tudo que ele faz é 10, é nota 10. Não, sempre tem alguma coisa que pode ser aperfeiçoada. Mas no momento, um técnico com o perfil do Fernando Diniz e olhando como anda a cabeça dos dirigentes de clube brasileiro, ele está sem lugar. Eu concordo com o PC, que eu acho que o Fernando Diniz, quando o PC fala que o Fernando Diniz faz bem ao futebol brasileiro, eu concordo também. Lógico que faz. Ele é inquieto, não foi bem no Vasco, não foi bem no Santos, ele mas trabalha, que faz bem. Ele mexe, ele gira, claras ideias, joga pra frente. O jogo do Fernando Diniz, estou falando do jogo não só do time dele, mas do time adversário também fica bom, né? Sim. Porque ele mexe com a cabeça do outro treinador. O outro treinador fica assim, cara, o que esse treinador agora vai fazer? Aonde ele vai mexer? O que eu vou ter que me preocupar? Aonde eu tenho que me reposicionar? Então ele vai girando o jogo de uma maneira que é importante pro futebol, sem dúvida nenhuma.